focar no objetivo pelo qual aqui nos encontramos reunidos, deixando as nossas preocupações lá fora, unindo-nos em pensamentos, em vibrações, e levando o nosso pensamento até Jesus, o nosso Mestre amado. Visualizemos Jesus sorrindo para cada um de nós, nos estendendo as mãos, nos convocando ao trabalho, chamando cada um para que nós possamos segui-lo, porque Ele é a luz que nos pode conduzir neste planeta Terra, nos levando à felicidade, ao bem-estar, à paz e à harmonia. A nossa gratidão para com Jesus, nosso Mestre amado. Gratidão com Deus por tudo aquilo que nos dá, pelo lar, pelos alimentos, pelos amigos, pela família, por tudo aquilo que Ele nos tem concedido ao longo dos anos. Que nós possamos estar gratos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que Ele nos dá nesta existência de podermos crescer e espiritualmente nos tornarmos homens de bem. Mestre Jesus, que a Tua luz envolva todo o planeta Terra, envolva todos os nossos irmãos que estão feridos, que estão perturbados, que Tu possas, Senhor, chegar até eles com o Teu amor, a Tua força, com o Teu remédio, para que eles possam despertar para a vida espiritual. Dá a cada um de nós a esperança, a força e o ânimo, para que cada um de nós possa vencer os seus problemas, ultrapassando as barreiras, caminhando no caminho do amor e da paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. A tarde é do nosso irmão Pascoal. Outra vez, muito obrigado por aqui estar. Vamos ouvir. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, com uma enorme gratidão, uma enorme alegria que eu venho até aqui nesse sábado e agradecendo aos diretores da casa, especialmente ao amigo José Antônio, que me fez o convite, agradecendo aos diretores espirituais dessa casa pela oportunidade. O diapositivo que nós temos projetado não tem muita ligação com o tema da palestra, na verdade, mas é apenas uma iniciativa que eu tenho procurado tomar, que é a partir desse ano, nas casas em que eu tenho sido convidado a fazer palestra, eu levo como abertura esse diapositivo, porque tenho assumido o compromisso de incentivar a doação de sangue como um ato de amor e um ato de caridade. Nós, espíritas, conhecemos o valor da caridade e a importância da caridade, afinal, fora da caridade não há salvação, e às vezes nós ficamos procurando formas de fazer a caridade. A doação de sangue é uma delas. E, obviamente, que nem todos nós podemos ser doadores de sangue. Eu, por exemplo, tenho, nos próximos meses, a minha última oportunidade, porque a partir daí não terei mais idade para poder doar. Existem outras razões pelas quais nós não podemos ser doadores, mas nada disso nos impede de sermos divulgadores, incentivadores, motivadores para que mais pessoas façam doação de sangue
que façam esse ato de caridade. Principalmente nós que somos aqueles que são como eu, já atingindo a idade que não permite a doação de sangue, que limite até 65 anos, o nosso maior trabalho talvez seja incentivar jovens, como nós temos aqui, pessoas de menos idade, a que possam aderir a essa iniciativa. Vamos então passar para o tema da nossa conversa de hoje, que é exatamente diferentes estados da alma na erraticidade. Esse título é, na verdade, o título do item 2 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo é o capítulo cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o item 2, então, tem como subtítulo o tema dessa nossa conversa de hoje, que são os diferentes estados da alma na erraticidade. Antes, então, de entrarmos diretamente no tema, que é o item 2, vamos rapidamente ver alguns pontos aqui que são abordados nesse capítulo, no início desse capítulo, em que Allan Kardec nos relembra ou nos informa que a casa do Pai é o universo. Então, se existem muitas moradas na casa de meu Pai, nós estamos falando exatamente das moradas que fazem parte do universo. E as diferentes moradas, então, são esses mundos que circulam pelo espaço infinito. Nos traz também a informação de que esses mundos são aqueles que oferecem a nós, enquanto espíritos, as moradas que correspondem ao nosso grau de adiantamento. Então, por isso é também mais uma razão para que existam várias moradas, porque nós estamos, enquanto espíritos, filhos de Deus, em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, estamos reunidos ou no planeta, ou no mundo, ou no plano, ou em volta dele, para aquele nível de desenvolvimento. Nós já ouvimos dos espíritos, em diversas publicações, ou já lemos, a informação de que para cada um de nós aqui encarnados, que somos 8,5 bilhões de seres encarnados, nós temos algo aproximadamente como 3 espíritos que fazem parte dessa nossa comunidade e estão exatamente na tal erraticidade que nós já entraremos na definição daqui a pouco. Então nós estamos falando aí de alguma coisa muito próxima de 40 bilhões de espíritos em volta, em torno do nosso plano, que é o plano terreno, sejamos encarnados ou entre os desencarnados. Vamos ver esse filme e vamos prestar atenção na dimensão do que nós estamos falando em relação ao universo. Atenção, atenção. Vejam as comparações de tamanhos.
não é tão pequeno assim, não é verdade? E isso é só o que nós chamamos de universo observável. E há uma outra informação também que a ciência hoje já admite, que ainda não era conhecida na época, por exemplo, de Kardec, que nós não temos apenas um universo. É um conceito extremamente difícil para nós. Para que nós já temos dificuldade para entender um universo infinito, não é verdade? Imagina tentar entender que existem vários universos, mas isso é uma realidade hoje já assumida pela ciência. Agora vamos observar alguns números. Aquilo que nós vimos ali, aquelas imagens, representam o fato de que já se estima que exista pelo menos 1 trilhão, 1.000 bilhões ou milhões de galáxias. E cada galáxia com cerca de 200 bilhões de estrelas, como o nosso Sol é uma estrela. E cada estrela pode ter potencialmente de 2 a 8 planetas, como é o nosso caso. A nossa estrela, o Sol, o nosso sistema solar. Alguém consegue fazer essa conta de cabeça? Quanto deu? Não, né? Então eu ajudo. Sabe que número é esse? 1,6 septilhões de planetas. É muito zero, né? E é curioso como existem pessoas entre nós, irmãos nossos, que acreditam que só existe vida neste planeta. Olha o desperdício, não é verdade? No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, em Criação, Pluralidade dos Mundos, Kardec faz a seguinte pergunta: todos os globos que se movem no espaço são habitados? E aí vem a resposta que traz exatamente essa percepção de como é que pode-se acreditar que só exista vida neste planeta Terra. E segundo a resposta dos Espíritos, ele nos lembra que há homens que, se crendo superiores a tudo, imaginam que apenas esse globo, o globo terrestre, tem o privilégio de habitar seres racionais. E nos diz qual é a causa: o orgulho e a vaidade. Só o orgulho e a vaidade pode fazer com que qualquer um de nós acredite que nós sejamos, entre a possibilidade de 1,6 septilhões de planetas, nós somos os únicos. Vamos então agora um pouco mais para o tema específico dos diferentes estados da alma na erraticidade, que é o item 2 desse mesmo capítulo 3. Se nós vamos falar dos diferentes estados da alma na erraticidade, ainda que todos nós aqui já tenhamos adquirido conhecimento para essas duas expressões, o que é a alma e o que é a erraticidade, não custa nada nós revisitarmos o Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, em que ali Kardec nos traz a definição de alma como sendo o espírito enquanto encarnado. Então, até nessa introdução, Kardec traz uma série, 3 ou 4 possibilidades de definições para a alma, mas sugere a partir daí que nós adotemos, enquanto espíritas, enquanto seguidores da codificação, essa definição. É puramente uma questão semântica, mas Kardec nos traz, a partir daí, na codificação, toda vez que se refere à alma, se referindo ao espírito enquanto encarnado. E a erraticidade? Em erraticidade, ele nos explica que o termo significa o período entre
uma encarnação e outra. Então, antes de nascermos no plano terreno, estamos na erraticidade. Quando desencarnamos, voltamos à erraticidade. Aqui eu vou fazer uma observação muito breve, e ela será realmente muito breve, porque ela não é importante, acreditem, não é importante. Mas é só para não passar direto se estiver incomodando alguém. Não se incomodem. Embora a alma esteja definida como espírito encarnado, e a erraticidade, antes e após esse período, a junção dessas duas definições não faria sentido em pensar em alma na erraticidade, concorda? Porque se a alma está encarnada, ela não está na erraticidade. Como eu disse, não se preocupem com isso. Tratemos do assunto do espírito na erraticidade, independente do título do item 2, falando da alma na erraticidade. Nós falaremos dos espíritos lá, não encarnados. É preciso observar também, e isso também está no Livro dos Espíritos, onde Kardec nos traz uma proposta da escala espírita. Aqui, Kardec não está tratando dos diferentes mundos, das diferentes classes de mundos, mas sim de espíritos. Então, enquanto espíritos, Kardec nos propõe didaticamente a divisão em 3 ordens. Primeira ordem, que é dos espíritos puros, depois a segunda ordem, dos espíritos bons, e a terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos. Onde vocês acham que nós estamos? Na terceira ordem. Em diferentes classes. Desde a classe dos impuros até a classe dos neutros. Mas essa figura eu trouxe porque ali está definida também por Kardec, para que a gente saiba que a erraticidade, independente de qual seja o nível em que nós nos encontremos como espíritos, exceto para os espíritos puros. Então a gente vê aqui à esquerda, os espíritos puros são aqueles que adquiriram tal grau de desenvolvimento que não precisam da encarnação. Porque a encarnação ou a reencarnação é instrumento para nós de desenvolvimento. Então, nessa classificação de Kardec, não reencarna ou não encarnam os espíritos puros. Ainda no capítulo 3, Kardec nos lembra que essas palavras de Jesus, quando diz há muitas moradas na casa de meu Pai, refletem também esse estado mais adiantado ou menos adiantado, mais feliz ou menos feliz, mais venturoso ou menos venturoso, enquanto estamos na erraticidade. E, portanto, os espíritos errantes, ou seja, aqueles que não estão encarnados, assim como nós encarnados, podem ser felizes ou infelizes. E isso conforme o nosso grau de depuração, ou o grau de depuração do nosso espírito. Quando tratamos os diferentes estados da alma na erraticidade, nesse capítulo, nesse item, Kardec nos diz que enquanto o mal pena sobre sofrimentos morais separados daqueles que constituíam objeto das nossas afeições, o justo, além de gozar das delícias da felicidade, faz isso em convívio com aqueles a quem ama. Essa frase, essa parte desse item 2, talvez seja, na minha perspectiva, a coisa mais importante que existe nessa lição. E por que eu digo isso? Eu sempre que sou convidado a desenvolver um tema, é óbvio que nós somos convidados a trazer da literatura espírita, da codificação ou da
literatura de forma geral, trazer para partilhar conhecimento. Mas eu sempre tenho a preocupação, porque também quando não estou aqui, estou aí, e é o meu desejo quando estou aí, é tentar buscar, tentar entender desse conhecimento qual é o proveito que eu vou tirar disso, porque eu aderi à doutrina espírita porque um dia eu acreditei, e continuo acreditando, que ela é a doutrina consoladora. Então é preciso que esse conhecimento nos traga exatamente esse sentimento de consolação para quando ele se faz necessário. E tudo isso que nós vimos até agora, e vamos continuar vendo nos próximos minutos, aqui nessa frase nos lembra de que se nós, enquanto encarnados, aproveitarmos da melhor forma possível, da forma mais adequada possível, e que é simples de saber qual é. Ele esteve aqui há 2000 anos e nos ensinou. É a forma mais fácil que nós temos de, quando voltarmos à erraticidade, voltarmos em festa. Voltarmos para junto daqueles que foram antes, ou que ainda não vieram, e que são aqueles que são parte da nossa felicidade. Então, voltando só ao comentário que eu fiz antes, essa observação feita por Kardec ou pelos espíritos aqui, nesse item, me parece extremamente relevante. Conhecer o que se passa na erraticidade é fundamental, mas é mais importante ainda, me parece, para nós, que nós entendamos de que forma nós conseguimos voltar à vida, porque é disso que se trata, no momento do desencarne, voltar à vida para que o mais rápido possível nós possamos desfrutar plenamente da felicidade que nos está reservada. No capítulo 4, eu dei um salto para que a gente veja esse conceito, né? O conceito das pessoas que nós vamos encontrar, que já foram antes de nós, que já retornaram à pátria espiritual. Na quinta-feira eu estive em Oportel e, curiosamente, a mensagem que foi lida, a mensagem inicial, terminava com uma frase, eu acho que é um livro, um pequeno livro, que eu acho que é de autoria de Joana de Ângeles, autoria espiritual. E no final, a última frase dizia assim: precisamos nos preparar para a viagem inevitável. E, enfim, essa viagem inevitável, portanto, que nós vamos fazer, é de volta à vida que é a vida real, porque essa aqui é passageira, né? Então a vida eterna. E lá nós encontraremos a nossa família espiritual. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, simpatia e semelhança das inclinações. Aqui é importante observar que a nossa família espiritual não é necessariamente a família que nós temos enquanto encarnados. Quantos de nós também já não leram, já não ouviram, já não tomamos conhecimento, dito pelos espíritos, de que às vezes uma certa animosidade que existe em família e que a gente não consegue, às vezes, entender de onde ela vem, é porque nós estamos, na verdade, reunidos em determinadas ocasiões até com os nossos inimigos. E estamos reunidos nessa encarnação para a oportunidade de ambos, de resgate daquilo que fizemos no passado, que chegaram ao ponto de nos tornarmos inimigos entre nós. E eles encarnam na mesma família. Óbvio que isso é uma situação passageira para o resgate,
e que, portanto, evidencia que a família espiritual não é necessariamente a família na Terra e vice-versa. Mas nós temos a nossa família espiritual. E através da reencarnação, muitas vezes, o que talvez possa-se dizer que seja o mais comum, é que encarnamos entre espíritos afins e que fazem parte da nossa família espiritual. Com certeza, com muito mais frequência. Estamos entre familiares encarnados, geralmente formando a família na Terra, com boa parte, se não toda, a nossa família, ou parte daqueles que são da nossa família espiritual. Os mais adiantados, então, se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Isso também é um mecanismo utilizado pela justiça divina e pelo planejamento reencarnatório pelo qual nós passamos, para que, ainda que membros da mesma família, não significa que nós estejamos no mesmo nível ou no mesmo estágio de desenvolvimento. E seja na erraticidade ou no plano terreno, nós temos a oportunidade de nos ajudarmos uns aos outros. Ainda no capítulo 3, na pergunta 160, Kardec pergunta: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que desencarnam antes dele? Ou seja, se nós queremos então voltar para essa família, para conviver com essa família, parte dela também tendo feito parte da nossa família terrena, quando nós desencarnamos, se esse é um dos nossos possíveis objetivos, Kardec quer saber se isso acontece de imediato. E a resposta dos espíritos é que isso depende, ou é de acordo com a afeição que havia entre eles. Se havia afeição, então é muito provável, ou é quase certo, que esse encontro acontecerá o quanto antes. Muitas vezes, esses espíritos até recebem aqueles que estão voltando para a erraticidade e, recebendo-os, ajudam a despertar dessa faixa de matéria da qual nós saímos quando desencarnamos. Na pergunta 163, ele pergunta: a alma deixar o corpo tem imediatamente consciência de si mesmo? Ou seja, quanto tempo demora isso? Quanto tempo eu levo para acordar quando chego na erraticidade? E os espíritos respondem: consciência imediata não. Ela passa algum tempo com um estado de perturbação. Aqui também nós precisamos considerar de que isso também depende do estágio em que nós nos encontramos, do ponto de vista do nosso desenvolvimento moral e espiritual, no momento de desencarne. E é por isso que eu tenho, mais recentemente, hoje fazem 2 anos exatamente do desencarne da minha mãe. E nesse momento eu tenho meu pai, também com 93 anos, que foi a idade, 92 foi a idade com que minha mãe desencarnou, já há alguns dias, algumas semanas, não desencarnado ainda, mas hospitalizado. E passando por uma dificuldade muito grande. E nesse momento, eu tenho conversado muito com a minha esposa, com os meus irmãos por vídeo, lembrando que exatamente esse momento, os espíritos já nos disseram isso, esse momento final, porque com 92 anos, eu outro dia perguntei a ele: o senhor ainda vai viver mais 90? Acho que não. Então eu não sei quanto tempo ainda ele terá de encarnado. Mas é para o lado de quem vai desencarnar do que para o lado de quando ele encarnou. É natural, com 92 anos. E essa experiência tem me trazido a seguinte reflexão. Eu já comentei aqui em outras vezes que foi o meu pai que 50 anos atrás me introduziu na doutrina espírita. E ao longo desse período sempre foi muito estudioso da doutrina, muito praticante. E a gente chega à conclusão de como é difícil estar preparado para o desencarne. É muito difícil. Eu não sei se vocês têm já ouviram esse comentário,
Mas as pessoas que estavam próximas de Chico Xavier, no final da vida, dizem que apenas, vejam bem, Chico Xavier, apenas nos últimos 3 dias, Chico Xavier mencionou as pessoas próximas. Agora eu estou pronto. Agora eu consegui adquirir a serenidade necessária para o meu desencarne. Imagina. Então realmente é algo muito difícil, mas é algo que nós precisamos buscar. Não porque nós estejamos, ou que no dia que chegar o nosso desencarne, o dia do nosso desencarne, nós estaremos preparados. Não é disso que se trata. Se Chico Xavier só esteve preparado no final da vida, imagine nós. Não é uma questão de estar preparado, é de estar a se preparar a cada dia. A cada dia estar a se preparar. A cada dia estar mais próximo de reduzir esse período de perturbação. Porque esse período de perturbação, nós veremos já a seguir, ele é maior ou menor de acordo com aquilo, com a situação que nós nos preparamos para estar. Vocês já ouviram aquela expressão que diz assim: vivam todos os dias da sua vida como se fosse o último? Porque um dia isso vai ser verdade. Só que nós não sabemos que dia é esse. Então nós temos que procurar o máximo possível essa preparação. Tem manual para isso? Eu costumo dizer que tem. Eu costumo dizer que o manual para isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como são muitos capítulos, e como o livro é relativamente grosso, talvez seja possível se preparar com apenas 2 frases, que são 2 mandamentos, e que ele também nos ensinou há 2000 anos. São só 2. Amar a Deus com todas as coisas. E amar ao próximo. E amar ao próximo como a si mesmo. E ainda nos diz Kardec: foca no segundo. Porque só pode cumprir o primeiro se tiver cumprido o segundo. Ninguém pode amar a Deus sem amar ao próximo como a si mesmo. Então foca no segundo. É assim que a gente se prepara. É assim que a gente chega mais perto de reduzir esse período de perturbação. Kardec pergunta: todos os espíritos experimentam no mesmo grau essa perturbação? E os espíritos respondem: depende de sua elevação. Aquele que já está depurado reconhece a sua nova situação quase que imediatamente. Eu imagino, independente do depoimento feito por ele, pelo próprio Chico Xavier, eu imagino que o período de perturbação de Chico Xavier foi assim, ó, muito rápido. Eu não sei quantos estalos eu vou estar na minha vida quando chegar a minha vez. Certamente não será um estalo como eu imagino que tenha sido de Chico Xavier. Mas, de qualquer maneira, é disso que se trata. Se trata de nós. Conseguem ouvir aí enquanto... Sim. Não tem som? Ok. É disso que se trata, de que nós consigamos atingir um nível de consciência para que nós possamos, nessa passagem da matéria para o plano espiritual, que esse nosso período de perturbação ele seja mais rápido. Esse período de perturbação nós podemos imaginar também aquele período assim, sabe quando a gente acorda de manhã? Assim que a gente desperta, né? A gente leva ali alguns segundos, não é? Para despertar, para entender. Tem gente que diz que leva até 10 horas da manhã, já ouviram isso? Tem gente que diz assim: não fala comigo antes das 10 da manhã, pelo amor de Deus, né? Aí o período de perturbação é um pouco maior, né? Mas é isso, é esse despertar. A gente não sabe muito bem onde estamos. É verdade. Então, voltando lá ao item 2 do capítulo 3,
Kardec nos lembra que é na erraticidade que nós, como espíritos, conhecemos parte das nossas existências anteriores, as nossas faltas, que nos distanciam da felicidade. E é, portanto, nessa condição, lá na erraticidade, em que nós tomamos consciência de muita coisa que fizemos no passado, como chegamos até aquele estágio, e ali na erraticidade começamos a nos preparar para a próxima experiência encarnatória ou para aquilo que é preciso ser feito do ponto de vista do progresso moral e espiritual, ainda que na erraticidade. Mas ali nós tomamos conhecimento de boa parte das nossas faltas, para que nós possamos entender o que nos falta e podemos então continuar na nossa programação, no nosso planejamento de desenvolvimento espiritual. E esse desenvolvimento, que se fala então, chegando na erraticidade, tomando conhecimento das nossas faltas, dos nossos vícios, para que nós possamos corrigi-los, Kardec pergunta se existe progresso também na erraticidade. E aí os espíritos dizem que sim, que se pode melhorar muito, sempre de acordo com a sua vontade e seu desejo, ou seja, sempre com o uso do livre-arbítrio. O que também é confirmado no capítulo 3 do Céu e Inferno, em que os espíritos dizem, sim, o espírito também progride na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra. Mas voltando para a pergunta do Livro dos Espíritos, a 230, há uma observação importantíssima, que é na existência corporal que o espírito põe em prática as novas ideias que adquiriu. O que significa isso? Nós podemos fazer um paralelo. Sabe os meus colegas de estudo de quinta-feira, de sexta-feira, me perdoem porque eu vou repetir tudo, hein? Eu avisei que ia repetir. É como se nós estivéssemos, por exemplo, numa aula de química e que na sala de aula, na classe, o professor vai na lousa e começa a escrever as reações químicas. A substância A com a substância B gera a substância C. E ali nós estudamos a primeira reação, a segunda reação, a terceira reação. E termina a aula. E aí todo mundo pega as suas coisas, seus livros, feliz da vida, porque vai voltar para casa. E o professor diz, agora nós vamos ao laboratório. Porque é ali no laboratório que nós vamos misturar as substâncias e ver exatamente o que se passa, como é que se passa e qual é o efeito. Dentro dessa comparação, a erraticidade é a sala de aula. A terra onde nós encarnamos é o laboratório. Então é aqui que nós colocamos em prática e nos é dada a oportunidade de colocar em prática aqueles ensinamentos que nós adquirimos antes. Voltando lá na introdução do Livro dos Espíritos, há uma outra informação importante quando a gente trata dessa questão da alma ou do espírito na erraticidade. A observação é: a alma tinha sua individualidade antes da encarnação e conserva, depois se separa do corpo. Essa é uma observação importante e que responde a uma, talvez, angústia ou dúvida ou incerteza daqueles que acham que quando a gente morre, a gente vira purpurina e se espalha pelo espaço. Não. Nós tínhamos individualidade antes e continuamos com a individualidade depois. Por isso somos espírito. Não voltamos para o fluido universal se confundindo com o espaço de forma alguma. É o que dizem os espíritos nessa questão. E as qualidades da alma, ou seja, as qualidades morais,
são as do Espírito que está encarnado em nós. Portanto, o homem de bem é a encarnação do bom Espírito. E o homem mau, ou perverso, é de um espírito impuro. Isso também responde a uma outra questão, que é aquela de que ninguém vira santo quando morre. Ninguém chega no plano espiritual pior, mas também não chega melhor. Nós chegamos no plano espiritual exatamente da mesma forma como espírito, exatamente da mesma forma que no último segundo da encarnação. Continuamos sendo nós. Então, se nós vamos para a erraticidade, se nós vamos para a vida eterna e queremos estar mais próximos da felicidade, nós temos que avançar. Até chegar nesse último segundo, nós temos que avançar o máximo possível. Porque lá nós só vamos continuar onde nós paramos aqui. O mundo espírita é o mundo normal, eterno e que sobrevive a tudo. Portanto, estar no mundo espiritual é estar na condição natural do espírito. Estar encarnado é temporário. Isso aqui que nós vivemos, aqui nesse momento, é secundário e temporário. A vida é aquela. Nós teremos, eu tenho certeza que sim, que eu não vou reencarnar muitas vezes. Ainda tem muito para progredir. É aqui reencarnando que a gente progride. Nós teremos outras oportunidades. E todas elas serão da mesma forma. Secundárias e temporárias. A vida mesmo é aquela. Talvez uma das razões pelas quais nós ainda tenhamos uma certa dificuldade para que nós possamos exercitar esse conhecimento que nós adquirimos sobre a vida espiritual, sobre a vida na Terra, sobre todas as mensagens que o Cristo nos trouxe, sobre todas as mensagens que os Espíritos nos trouxeram e que foram codificadas por Allan Kardec, é porque há muita coisa que nós sabemos, há muita coisa, ou muitas coisas nas quais nós acreditamos piamente, com absoluta certeza, mas muitas delas não são refletidas nas nossas atitudes. E talvez cada um tenha uma resposta diferente para dar à sua própria consciência, porque nós não devemos explicação a mais ninguém de tanta importância quanto a nossa própria consciência. E talvez cada um tenha uma resposta diferente, mas eu tendo a acreditar, e falando pelo menos por mim, que embora eu acredite piamente nisso, embora eu acredite sem a menor sombra de dúvida nisso, de que nós somos seres espirituais, de que a vida aqui é passageira, de que não importa o que vai acontecer aqui, vai passar. Por pior que sejam as experiências, elas serão para o meu benefício, para o benefício do meu desenvolvimento. E que, portanto, basta que eu faça o melhor que eu puder. Porque, como diz também a doutrina, nós não estamos aqui, não é só para não fazer o mal, não é só para fazer o bem. É para fazer todo o bem que nós somos capazes de fazer. E embora nós tenhamos certeza absoluta, que pelo menos é o meu caso, eu não tenho a menor dúvida disso, de que nós somos seres espirituais apenas com uma experiência temporária. Eu
eu não posso dizer que as minhas atitudes refletem 100% isso que está aí. Esse eu acho que é o nosso grande desafio. É como é que nós conseguimos ir avançando, ainda que aos poucos, para que as nossas atitudes, no nosso dia a dia, a cada hora, a cada momento, possam se aproximar mais, um pouquinho que seja, dessa verdade que é uma verdade que nós acreditamos. Mas as nossas atitudes precisam se aproximar cada vez mais dessa nossa convicção. Eu penso que é disso que se trata. Muito obrigado a todos pela paciência. E se tiverem alguma questão, alguma colocação, alguma pergunta, acho que ainda temos aqui algum tempo. Dizem quando a gente participa de um evento assim, como uma palestra, e quando chega esse momento, que a gente diz assim, bom, quem tem dúvida, quem tem alguma pergunta e não surge nenhuma, só existem duas possibilidades. Ou foi tão extraordinariamente bem dito que ninguém ficou com dúvida, nem tem nenhuma colocação, ou não serviu para nada. Eu espero que seja primeiro. Mas nós temos ali uma colocação. Eu gosto sempre de intervir. É para me salvar. Eu gosto de intervir e participar. Eu só queria lhe dizer o seguinte. Eu nunca tinha tido na minha vida uma explicação, uma explanação de conteúdos tão perfeita, para mim, perfeita, como esta de hoje. A forma como abordou o tema e a forma como apresentou o tema é de uma simplicidade, mas com uma clareza tão evidente, que só tendo os ouvidos fechados é que não conseguimos levar daqui uma aprendizagem importante para nós. Eu quero agradecer por isso mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço. Faço minhas as palavras daquele. Salvamos então a primeira parte, deixando mas eu diria assim, eu agradeço também muito ao agradecimento de vocês, à percepção de vocês, e posso dizer com certeza de que todos nós precisamos agradecer aqueles que nos intuem, porque, como eu costumo dizer, eu aqui faço nada mais, nada menos do que externar aquilo para o qual eu fui intuído para fazer nesse momento. Então, divido, certamente, acho que já é muita pretensão dividir com os espíritos que nos intuem, mas certamente, além da preparação, além do estudo, é sempre importante que nós aqui, trazendo algum tema, tenhamos a colaboração dos espíritos que nos intuem, porque senão nada disso seria possível. Eu vou aproveitar, se me permitirem, vou comentar um caso do Divaldo que eu acho interessantíssimo. Não tem a ver com a nossa palestra aqui não, mas tem a ver com esse momento aqui que nós estamos dividindo entre nós. Eu não sei se vocês conhecem esse caso, mas é contado pelo próprio Divaldo. Divaldo, num determinado momento, foi convidado a dar uma palestra e era um tema que ele já tinha apresentado mais de uma vez. E então Divaldo, que sempre se prepara para as suas palestras, nessa especificamente ele disse, não há mais nada que eu possa ler, estudar, pensar sobre esse tema, que eu já não saiba, que já não tenha estudado, avaliado, já não tenha partilhado em outras palestras. Dessa vez, não será necessário. E Divaldo foi numa palestra que tinha 2.000 pessoas, um auditório enorme, 2.000 pessoas, e era uma palestra à noite. E Divaldo disse, boa noite a todos. Eu não dizia mais nada. Aí ele aqui em pensamento disse assim, Joana, como é? O que eu falo? Eu só começo quando ouço a sua indicação de por onde eu devo seguir.
E Joana diz para ele assim: ué, bonzão, você não estava preparado? Se vira. Se vira. E aí Joana diz para ele, talvez a Joana tenha usado uma expressão que a gente usa em português lá no Brasil. Disse para ele: vou quebrar o seu galho, em respeito às 2.000 pessoas que vieram aqui para te ouvir. Da próxima, você vai ter que ir sozinho. Então, assim, eu estou dizendo isso só para dizer que é preciso reconhecer que mesmo o Divaldo não faz nada sozinho. Então, eu agradeço o agradecimento manifestado aqui. Eu transfiro imediatamente aos nossos amigos do plano espiritual que ajudam a todos nós aqui, no meu caso, a tentar transmitir, e ajudam a todos nós na nossa capacidade de assimilação da mensagem, que é a mensagem do Cristo, codificada pelo nosso grande benfeitor Allan Kardec. Mais alguma observação, alguma pergunta? Parabéns pela humildade. Oi? Parabéns pela sua humildade. É a nossa obrigação. Bom, então podemos fazer a prece de encerramento? Vamos então relaxando os nossos corpos físicos e bem confortavelmente vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Espiritual, e a todos os Espíritos de Luz que nos acompanharam nessa tarde de hoje. Vamos agradecendo também a Deus, ao mentor desta casa, deste trabalho, aos nossos mentores individuais. Vamos agradecendo por essa oportunidade. Oportunidade que tivemos de, mais uma vez, entrarmos em contato com a mensagem do Cristo, com a codificação dessa doutrina absolutamente consoladora, que nos dá o privilégio de, sendo espíritas ou tendo pelo menos o contato com a doutrina, podemos entender como é que conseguimos passar por essa vida, tirando proveito até das dores, tirando proveito até das dificuldades. Mas que nós possamos aproveitar essa oportunidade para que, independente de que tenhamos ou não mais ou menos dificuldades, possamos a cada dia nos sentirmos mais preparados, nos sentirmos mais próximos daquilo que foi o nosso objetivo quando nós nos propusemos a esse projeto encarnatório. Que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre, nos ilumine. Que nossos anjos de guarda, que nos acompanharam até aqui, também nos acompanhem no nosso retorno aos nossos lares. E que possamos também, com a graça de Deus e com o acompanhamento desses irmãos do espaço, retornarmos aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.